Migrações, refugiados e diversidade. A população mundial é marcada pela diversidade religiosa, étnica e linguística, entre outras. A diversidade mundial tem relação com os movimentos migratórios, que marcam a história dos povos e das nações. Desde a pré-história ocorrem migrações, por razões variadas, em busca de melhores condições de vida e fuga de guerras e conflitos. A diversidade do modo de vida das populações em todo o mundo pode ser constatada por inúmeros aspectos, como os culturais, religiosos, históricos, artísticos, políticos, econômicos, entre outros. O idioma é outro aspecto muito importante para diferenciar as sociedades humanas. Atualmente, o inglês é considerado idioma internacional em áreas como comércio, ciência, tecnologia, turismo e comunicações. Entende-se por etnia determinado grupo de população que se reconhece e está integrado por tradições, modo de vida, costumes, referências e símbolos próprios. Com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação e o aumento da circulação de informações, bens, serviços e pessoas, cada vez mais vem ocorrendo a socialização entre diversos grupos étnicos e culturais, que possuem idiomas, costumes, valores, tradições e religiões distintos. Muitos grupos sociais e até estados adotam posturas preconceituosas e intolerantes em relação a determinados grupos étnicos, como ocorrem, por exemplo, com os curdos, espalhados por vários países do Oriente Médio, os indígenas, que vivem em diversas regiões do mundo. Esses grupos são perseguidos, sofrem discriminação e são privados de direitos que cabem a outros cidadãos. Outro problema relacionado ao preconceito e à intolerância, que vem ganhando força principalmente nos países desenvolvidos do continente europeu, é a xenofobia, que pode ser entendida como aversão aos cidadãos estrangeiros. Alguns governos adotam medidas radicais de restrição à permanência de imigrantes, forçando-os a retornar a seus países de origem. Governos e populações xenófobos tentam justificar sua intolerância alegando que a permanência dos imigrantes agrava os problemas urbanos e a situação econômica do país. Migrações. Movimentações de entrada ou saída de população. Podem ser internacionais ou internas. Os fluxos migratórios fazem parte da história da humanidade desde a pré-história. Partiram da África os primeiros migrantes que deixaram o continente há aproximadamente 60 mil anos em direção ao Oriente Médio. O povoamento da América ocorreu graças às migrações dos nômades asiáticos. Acredita-se que as condições climáticas e a busca por alimentos seriam as principais motivações dos fluxos migratórios que ocorreram durante este período. Já entre os séculos XVI e XIX, grande parte dos fluxos migratórios ocorreu no contexto do colonialismo europeu. A expansão e a exploração territorial, bem como a busca por fontes de matéria-prima e novos mercados consumidores, impulsionaram o fluxo migratório das potências europeias da época para os continentes americano, asiático e africano. Neste período, ocorreu a migração forçada para o continente americano de uma grande população de africanos escravizados. Um dos fluxos migratórios que mais se destacam no contexto mundial nos séculos XIX e XX foi o de europeus. Cerca de 60 milhões de pessoas deixaram a Europa e se dirigiram para os Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, o fluxo se inverteu. A Europa se tornou um dos principais destinos de imigrantes em busca de melhores condições de vida e de emprego.
Outros fluxos também ganharam destaque, como o de imigrantes latinos, principalmente mexicanos, que se dirigiram para os Estados Unidos. São vários os fatores que podem levar as pessoas a migrar: o êxodo rural, a busca de emprego e melhores condições de vida, conflitos internos e guerras. Quando as pessoas se deslocam dentro do próprio país, fugindo de conflitos, são denominadas pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como deslocados internos. Quando saem do país, são chamados de refugiados. A ONU tem uma agência para os deslocados internos e os refugiados, conhecida como Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Segundo dados desta agência de 2016, o país que mais abrigava refugiados era a Turquia, com cerca de 3 milhões, seguido pelo Paquistão, com 2,5 milhões. Os refugiados enfrentam muitos problemas, como a fuga perigosa, perseguições políticas, religiosas e étnicas. A travessia é geralmente perigosa e arriscada, feita em péssimas condições com risco de morte. A história da humanidade registra diversos conflitos devido a motivações econômicas, desigualdades sociais e intolerância étnica e religiosa. A solução para os conflitos e para o drama dos refugiados passa pela consolidação do diálogo nas relações internacionais. Desastres naturais como furacões, tufões, terremotos, enchentes e secas também geram fluxos migratórios, uma vez que acabam obrigando as pessoas a mudar de sua região, às vezes até mesmo para outro país. Se até o início do século XX o Brasil foi um grande receptor de imigrantes, hoje são os brasileiros que saem do país em busca de melhores condições de vida. Atualmente, os brasileiros estão espalhados por todos os continentes. Os imigrantes enfrentam situações de grande vulnerabilidade social, em decorrência das dificuldades de adaptação no local de destino. A incorporação de hábitos e costumes, uma nova cultura, o aprendizado de uma nova língua, os processos burocráticos para conquistar determinados direitos, entre outros. Cidades que recebem intensos fluxos migratórios possuem comunidades ou até mesmo bairros compostos de imigrantes, cujas características culturais, como arquitetura e restaurantes típicos, são bastante perceptíveis na paisagem. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Inscrevam-se no nosso canal.